Dar glória a Deus, está precisando se renovar, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos lá, Gênesis 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Amém? Sentai-vos, meus amados irmãos. Glória a Deus. Quem conhece um pouquinho da história de Jacó, diga graças a Deus. Talvez a gente não conheça tão bem, tão profundamente, mas eu creio que alguma coisa a gente sabe a respeito de Jacó. Jacó era filho de Isaac e de Rebeca, e Jacó ele teve que fugir do Esaú, porque o Esaú queria matá-lo. E quando Jacó fugiu, ele teve que sair da sua casa, deixar o seu pai, deixar a sua mãe, e a Bíblia diz que o Jacó ele era um rapaz assim muito acostumado em casa, tipo aquele rapaz que cresce assim na barra da saia da mãe e que não vai longe, que não fica fora de casa, que sempre está ali no quintal, dentro de casa com a mãe. Jacó era esse tipo de rapaz. Mas de repente ele tem que mudar todo o costume que ele tinha, ele tem que fugir, ir para uma cidade que ele não conhecia, sozinho. E aí a situação de Jacó ficou bastante difícil. Mas nessa fase da vida de Jacó, ele fez algo muito importante, ele fez um voto com Deus. Esse voto está no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Foi aquela noite que o Jacó chegou ali na cidade antes chamada de Luz, depois o seu nome foi trocado para Betel. E ali na cidade de Luz ele dormiu fora da cidade, não tinha uma cama, não tinha um travesseiro, não tinha nada. Os irmãos vão lembrar que ele usou como travesseiro uma pedra. Quem lembra, diga amém, Jesus. Então, se você acha que já passou alguma coisa difícil, né, como diz aquela expressão, se está ruim para ti, imagina para o Jacó. Travesseiro de pedra. Amém, meus irmãos? Mas naquela noite, Deus apareceu para Jacó. Lembra que ele viu uma escada, anjos subiam e desciam, e foi uma glória tremenda, meus irmãos. E aí Jacó fez um voto. Jacó disse assim para Deus: olha, Senhor, se tu fores comigo, em paz eu ir, em paz eu voltar. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, o Senhor vai ser o meu Deus. Tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. E foi esse o propósito de Jacó. Aí ele saiu dali no dia seguinte, foi para a terra de Harã, onde ele casou. Lá, os irmãos sabem, ele foi primeiramente enganado pelo sogro. Tem sogro que ele passa a perna no genro mesmo. E às vezes é o contrário também, tem disso, né? O Labão passou a perna no Jacó, enrolou ele lá no assunto de matrimônio, em vez de dar a filha que ele queria, que era Raquel, empurrou a outra. E aí fez ele trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Mas ele trabalhou, porque a pessoa quando está no propósito, ele não corre, né? E ali Deus começou a prosperar a vida de Jacó. Só que o que aconteceu com Jacó é o que acontece com a gente. Às vezes a gente faz um propósito com Deus. Você quer ver agora, está chegando o final de ano, irmão? É aquela época que a gente mais mente para Deus. Dia de vigília de 31 é o dia de mentira dentro das igrejas, né? Chega a hora de fazer os votos ali, é perdão da boca para fora, é abraço fingido, é beijo fingido, é voto de não fazer mais isso e aquilo. Quando chega dia 1º de janeiro, está falando do mesmo erro, não perdoou coisa nenhuma. Né? Beijou todo mundo na virada do 31 para o 1º, no outro dia está cuspindo porque beijou. Fez voto de orar, não ora, fez voto de jejuar, não jejua, fez voto de vir mais na igreja, não vem coisa nenhuma.
Então, é que nem Jacó. Jacó fez o voto porque estava numa situação difícil, mas o que aconteceu? Jacó não cumpriu o voto. As bênçãos começaram a vir, irmãos. E tem gente que acha que está bem com Deus porque a bênção vem. E nem sempre você prosperar, está dando certo as coisas na tua vida, não significa que Deus está com você. Se fosse assim, meus irmãos, o ímpio não prosperava. Concorda comigo, meus irmãos? Olha, você é crente e é empregado de um ímpio. Um cara que nem acredita em Deus, que zomba do Espírito Santo e é o teu patrão, paga o teu salário. Então, ter prosperidade financeira não significa ter a aprovação de Deus, né? E aí o Jacó ele prosperou, as bênçãos vieram, mas pagar o voto não pagou. Se passaram 20 anos, o Jacó estava lá, irmãos, e nada de cumprir o que havia falado, já havia casado, já tinha filhos, né? A família dele estava bagunçada já, não sei se os irmãos prestaram atenção que a família dele estava bagunçada. Rapaz, começa um casal servindo a Deus, marido e mulher, começam bem, servindo a Deus com fidelidade, tira tudo que não presta que estava dentro de casa, faz uma limpeza, uma faxina, roupa mundana, tudo aquilo que não prestava é tirado, o casal começa só os dois. Aí começa a vir filhos vão vindo, e de repente, com o passar do tempo, aconteceu com Jacó, e acontece às vezes na nossa casa. Vieram os filhos, e aí o próprio Deus já começou a perder lugar na casa de Jacó, porque quem prestou atenção que entre os filhos de Jacó haviam deuses estranhos. Então Deus já não era mais o único. Já haviam mais deuses que estavam sendo adorados pela família de Jacó. Filhas, filhos, noras, né, já estavam indo para o caminho errado. Quem prestou atenção que quando Deus disse vai para Betel, antes de vir a Betel, ele teve que fazer um concerto dele com a família. Porque quem vem para a presença de Deus, irmão, não se engane que de qualquer jeito só vai perder tempo. Isso é uma sinceridade muito verdadeira, tá? De qualquer jeito só perde tempo. Tem pessoas que ele não aproveita o mundo e não aproveita as coisas de Deus. Tem gente, irmãos, que ele está que nem a igreja de Laodiceia, é um crente morno. Não é 100% mundano, mas também não é 100% verdadeiro com Deus. Está em cima do muro, né? O que acontece? Você não ganha o mundo e também não vai ganhar o céu. O cara que está lá no mundo, ele está curtindo. A essa hora ele está bebendo, está se preparando para ir dançar. Vai passar uma noite para a carne boa. Tá? Vai dançar, vai beber, vai namorar, vai jogar, enfim, vai viver o sábado dele. Amanhã, domingo, outro dia. Mas está lá no mundo. Está aproveitando o mundo. Mas e nós aqui na igreja, irmão? Não estamos aproveitando o mundo? Mas será que estamos aproveitando as coisas de Deus? Ou será que nós somos pessoas neutras, pessoas em cima do muro? Está na igreja, mas às vezes não está em Cristo. Está na igreja, mas não está na palavra muitas das vezes. Ou às vezes está na palavra, mas a palavra não está nele. Porque até o ateu conhece a Bíblia, mas a diferença é que o ateu conhece a Bíblia, mas a palavra não está nele. Nós temos a palavra, mas a palavra também está em nós. Amém, meus irmãos? E a palavra em nós, ela nos gerou novamente. Fez de nós uma nova criatura. Então Jacó, para subir a Betel, ele fez um concerto. Deus disse, olha, manda tirar os deuses estranhos. Tem muito ídolo na tua casa. Um está adorando Nossa Senhora, outro Nosso Senhor do Bom Fim lá. Então tira todos os deuses estranhos que tem no meio de vocês. Mudem as vossas vestes e tirem as arrecadas. O que é arrecadas? Argola, brinco, como você queira. Estava todo mundo de brinquinho lá, as mulheres. Estavam bonitinhas até, para a carne, né? Todo mundo de brinquinho, pulseirinha, anelzinho, tornozeleira. Estavam chique no último. Só que quem vem para a presença de Deus não pode vir assim. Meu Deus, irmão, o evangelho é tão claro, irmãos, eu não entendo, eu juro, Deus, eu não entendo porque o povo complica. Eu não entendo. Irmão, quando o cristianismo surgiu, os romanos e os gregos, eles viviam no luxo.
Ou tu acha que eles amarravam cachorro com linguiça naquela época? Tem gente que acha que o mundo romano e grego era um mundo arcaico, ultrapassado e que amarravam cachorro com linguiça. Dias atrás eu estava vendo uma lanchonete de Pompeia, uma cidade romana que foi destruída por um vulcão chamado Vesúvio. E aquela lanchonete ela ficou intacta, embora haviam corpos que estavam na lanchonete na hora que o vulcão começou a entrar em erupção, morreram asfixiados pelo gás carbônico, acharam corpos ali na lanchonete, e a lanchonete um luxo, pedras coloridas, mármore, mas olha, tem lanchonete que nos dias de hoje não chega perto do luxo daquela lanchonete. Então, quando o cristianismo surgiu ali no mundo grego e romano, era um luxo tremendo, meus irmãos. Luxo e decadência. Não havia moralidade mais. Sabe como é que as mulheres usavam os seus cabelos? Rapaz, quem assistiu filme na televisão, no cinema, lembra que as mulheres do Império Romano eram retratadas sempre com os cabelos encaracolados. Por quê? Porque elas faziam esse tipo de crespo no cabelo delas. Quando o cinema mostrava aquelas mulheres de cabelo encaracolado, não era para impressionar o telespectador que assistiu o filme, mas era o costume da época. As mulheres do Império Romano e Grego usavam os cabelos encaracolados. É por isso que Pedro disse, o enfeite da mulher não seja o frisado do cabelo. Porque as mulheres da época ali do Império Grego e Romano, elas usavam a encrespadura no cabelo, ondulavam os seus cabelos. Os cabelos eram tingidos de negro ou castanho avermelhado. Certo? As mulheres do Império Grego e Romano usavam perucas loiras, tanto que foram encontrados corpos em catacumbas, onde os cabelos preservados ainda mostravam as cores preta tingidos e as cores castanho avermelhado tingido, e muitas mulheres em catacumbas encontradas com perucas loiras. E a história diz que esses cabelos eram importados da Germânia, uma região ali que hoje é antiga, que é a Rússia hoje, né? Antigamente era a Germânia, hoje pertence à Rússia, e esses cabelos eram importados também da Índia, e faziam perucas, e as mulheres usavam perucas loiras, cabelos castanho tingidos de castanho avermelhado, ou então tingidos de preto. Tu imagina o evangelho chegando numa sociedade em que as mulheres todas usando penteados chiques, perucas loiras, cabelos pintados. Aí vem Pedro e diz, não, a igreja tem que ser diferente. A igreja não pode andar em conformidade com essa sociedade podre e caída, meus irmãos. Eu não sei como é que você quer ser igreja, mas quer ser igual ao mundo. Eu não entendo isso. Tu sabe o significado de igreja? Você sabe, né? Não vou precisar voltar lá no ABC. Você sabe o que significa igreja. Então, como é que você quer ser igreja, mas quer viver igual à sociedade? Irmão, a igreja é diferenciada. A igreja, ela é diferente, meus irmãos. A igreja, ela tem a mente de Cristo, ela tem o brilho do Espírito Santo. A igreja, ela santifica o corpo, a alma e o espírito na presença de Deus. Aleluia. Quem é a igreja aí? Levanta a mão e diga glória a Deus. Ou nós cremos na Bíblia, ou não cremos. Eu vou ficar perdendo meu tempo aqui dentro. Irmão, que Deus me mate se algum dia eu pensei em ter igreja para ganhar dinheiro. Vai lá na minha casa, vê a casa que eu tenho. Olha o carro que eu tenho, olha quem eu sou. Nós não temos intenção de ganhar dinheiro. Eu sou um cara bem pé no chão no tocante a dinheiro. Eu sempre pensei comigo, se eu tenho o que comer, o que vestir, se eu conseguir viver, eu estou contente. E é isso que eu penso até os dias de hoje. Então essa igreja aqui, ela foi aberta, irmãos, não para dar lucro. A igreja não é com fins lucrativos. Um dia na porta daquela igreja ali, todo final de ano vem o balanceamento das entradas. E naquela porta da igreja ali, um pai de um obreiro nosso, que durante aquele ano ele enviou algum dinheiro para cá, na porta daquela igreja ele me falou assim, mas nós enviamos bastante dinheiro para cá, né? Era 5 mil reais, bastante dinheiro dele era 5 mil reais. Eu falei, você acha que 5 mil é muito dinheiro? Divide 5 mil por 12, não vai dar nem 500 por mês.
Mas cresceu o olho do coitado. Achou que 5 mil era muito dinheiro. Meu Deus, igreja dá dinheiro, vou abrir uma igreja para mim e vou ganhar dinheiro. E abriu. E está lá com a igreja. Mas nós abrimos esse trabalho aqui não foi por causa de dinheiro. Nós queremos preparar um povo especial, conforme diz a Bíblia, zeloso e de boas obras, irmãos. Paulo diz que nós queremos apresentar a igreja como uma virgem pura, sem mácula, sem mancha. Não é isso que Paulo diz? E é isso que nós queremos apresentar. Então nós não estamos brincando. Olha, queridos, você pode... Olha, se Deus desse a chave da porta da Arca de Noé para a maioria de nós aqui, nós ia abrir para muita gente. Deus não deu nem para Noé. Mas Deus, a chave da porta aqui fica comigo? Não, não é, fica comigo. Não, senhor, eu vou abrir e vou fechar. Não, não é. Você faz, mas quem abre a porta e quem fecha sou eu. Você vai fazer a arca. Meu querido, eu prego. Agora, quem abre a porta do céu para as pessoas é Deus. Não adianta eu ficar passando pano quente aqui. Ah, o irmão aqui é uma benção, a irmã aqui é uma benção. Meu filho, se não tiver pela porta estreita, vai perder tempo na igreja. Vai perder tempo, vai perder tua mocidade, vai perder o teu tempo. Não vai aproveitar o mundo e não vai aproveitar as coisas de Deus. Tem que viver para Jesus, amém, meus irmãos? Então, se Deus tivesse dado a chave da porta da arca para muitos, imagina o desespero, né, irmão? Todo mundo vindo para a arca, água subindo, socorro, abre a porta. Será que eles não tinham aberto a porta, irmãos? Provável que sim. Às vezes nós ficamos... Rapaz, tem gente que não quer o evangelho, não quer Jesus. Tem gente, irmão, que ele quer ficar na igreja do jeito que o diabo gosta. E nós ficamos concordando muitas das vezes com o comportamento de algumas pessoas. Infelizmente, nós não podemos concordar. Ou a pessoa se converte, ou a pessoa desiste do evangelho. Porque, meus irmãos, o mundo e Jesus não dá. Você tem que escolher entre o mundo e entre Jesus. Você tem que escolher entre fazer a vontade da tua carne ou fazer a vontade do Espírito de Deus. Se tu quer ser crente agradando a tua carne, você não vai conseguir entrar no céu. Para ser crente e entrar no céu, tem que desagradar a nossa carne. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Então é por isso que Pedro escreveu, olha aqui, ó, 1 de Pedro, né? Olha o que Pedro fala aqui, ó. 1 de Pedro, capítulo 3. Quer abrir a Bíblia? Pode abrir. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. E o versículo de número 2 e 3. Imagine Pedro escrevendo a sociedade romana, luxo, decadência. Não é mera coincidência, não. Hoje não está assim, meus irmãos, luxo e decadência? Sim ou não, meus irmãos? A Bíblia não é ultrapassada, não. Está pensando que a Bíblia caduca? A Bíblia não caduca, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Né? 1 de Pedro 3,2, ó. Considerando a vossa vida casta, pura, né? Em temor. Verso 3. O enfeite delas. Delas quem? Delas quem? Das irmãs, das mulheres. Né? O enfeite delas não seja o exterior. O exterior é dentro ou é fora? Quem tem certeza que o exterior é fora? Então, olha o que Deus está falando. Que o enfeite das irmãs, das mulheres, não seja por fora. Né? Mas, diz aqui, ó. Não seja no exterior, no frisado dos cabelos. As romanas eram todas com penteadozinho de luxo, encaracolado. Não tinha chapinha, mas eles davam uma chapada já no cabelo. Dava um jeito. Né? Então, lá na sociedade romana, a mulherada toda, aqueles penteados de luxo e tal. Né? Então, Pedro diz, olha, irmãs, o enfeite de vocês não seja no frisado dos cabelos. No uso do quê? De joias de ouro. Pedro disse, olha, não se preocupa de querer usar joias de ouro, que isso aí é apenas um enfeite exterior. E vocês têm que ser diferentes. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos?
na compostura de vestidos. Ou seja, compostura é um segmento de seguir a moda, de querer acompanhar aquilo que o mundo dita, né? Então, a moda, meus irmãos, ela vive de tendência. A nossa tendência, ela não vem de São Paulo, a nossa tendência não vem de Paris, a nossa tendência não vem dos Estados Unidos. A tendência da igreja, ela vem de onde? Do céu, meus irmãos. Então, tu não tem que se espelhar na tendência que vem de São Paulo. Ah, mas lá em São Paulo a tendência é lá em Paris. Não, a nossa tendência é a celestial. Louvado seja Deus. Amém? E a Bíblia mostra que cada vez que aparecia um anjo, ele aparecia de vestes como? Comprida ou curta? A Bíblia não fala que eles apareciam de vestes compridas? Rapaz, você nunca viu um anjo com a canela de fora. Você nunca viu um anjo com a rótula do joelho aparecendo? Quando eles apareciam com vestes compridas. Glória a Deus. Geralmente vestes de linho branco, simbolizando a justiça do nosso Deus, meus irmãos. Então, uma coisa linda, porque a igreja, ela é organizada, a igreja, ela é diferente, meus irmãos. É engraçado, sabe por quê, irmão? Para mim, trabalhar numa empresa como a Tupi, eu tenho que colocar um capacete na cabeça e um protetor auricular. Se eu chegar lá no portão de entrada da Tupi sem o capacete, sem o protetor auricular, o guarda não me deixa entrar. Se eu não tiver um crachá com a minha fotografia e meu nome, as empresas não me deixam entrar. Então, tudo quanto é lugar tem norma. Quem vai para o colégio tem norma no colégio. Quem vai para a empresa tem norma na empresa. Quem vai para o comércio tem norma no comércio. Você vai numa formatura, tem norma. Tem que ir vestido a caráter da formatura. Você vai servir o exército, a marinha aeronáutica, tem norma. Você tem que se submeter às normas daquela unidade militar. Aí a igreja pode ser bagunçada. Aí a igreja é costume do homem. Quer dizer, você vai para o batalhão, tem que vestir verde oliva. Vai para a marinha, tem que se vestir de branco. Vai para o aeronáutico, tem que vestir azul celeste. Você vai para a Tupi, tem que ter o EPI, equipamento de proteção individual. Você vai para uma empresa, tem que ter o crachá com o teu nome, teu número, etc e tal. Aí a igreja é a doutrina do homem. Não precisa, pode ser bagunçada. Cada um vem como quer, faz o que quer, porque é a igreja. Não, meus irmãos. Quem compreende que a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Sim ou não, meus irmãos? Quem são os exércitos de Deus? Israel é o exército de Deus. Os anjos são o exército de Deus. Os céus e os firmamentos são o exército de Deus. E a igreja também é o exército do Deus vivo e poderoso. Quem faz parte do exército de Deus, aí levante a sua mão e diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O camarada vai para a praia no domingo de sunga, domingo à noite está pregando no altar. Pode isso? Ah, pastor, mas estava com shortinho. Mas não pode, irmão. Lugar de crente não é na praia, ainda mais se for pregador, irmão. Vai contar piada que é melhor do que querer pregar a palavra assim. Escolhe outra coisa, deixa a palavra para quem quer viver na presença de Deus. Não tem cabimento. A pessoa vai para a praia sem camisa, de sunga, de shorts. Aí depois vem dizer que é templo do Espírito Santo. Para com isso. Tem coisa errada, meus irmãos. Então nós temos que observar que a igreja, ela anda na contramão do mundo. Quem compreende, diga glória a Deus. A senhora que tem o cabelo preto, não pinte o cabelo. A senhora está reprovando o que Deus fez? Ah, mas era para mim ter nascido loira. Aí tu tinha que ser filho de alemão. Tua mãe casou com um descendente de índio e um descendente africano, você quer ter cabelo loiro? Verdade ou mentira, meu irmão? Rapaz, dá glória a Deus. Irmão, tem gente que não tem nem cabelo. Tem gente que está aí na quimioterapia, irmão, perdeu tudo o cabelo, não sabe nem se vai nascer de novo. E você, insatisfeita com a cor do cabelo, você devia agradecer a Deus pelos cabelos que você tem, independente da cor que sejam. Amém? Ah, pastor, mas é o meu marido que gosta. Desculpa, se tem marido que gosta, é porque o cara tem fetiche sexual.
O cara que gosta que a mulher está mudando de cor de cabelo toda hora é que o cara está pensando em outras mulheres. Só pode. Ô, rapaz, se tu casou com uma de cabelinho preto, a tua é cabelinho preto. Vai querer mudar para loirinho que não dá certo. Então, a não ser que tu tem fetiche, tem alguma fantasia sexual, é isso? O que está acontecendo, irmão? Está deixando de buscar o céu e está indo por esse caminho aí? Seja satisfeito como Deus lhe fez. Amém, meus irmãos? Meu Deus, é uma insatisfação. Quantas vezes já foi falado? É gordo quer emagrecer, é magro quer engordar, é pequeno quer crescer, é grande quer ficar menor. É loiro quer ficar morena, é morena quer ficar loira. Então, uma insatisfação, e as pessoas vivem uma vida insatisfeitas, né, meus irmãos? O Brasil é campeão em cirurgia plástica, né? Mexe na orelha, mexe no nariz, mexe no olho, mexe na boca, mexe em tudo. Vão mexendo, porque são insatisfeitos, porque vivem na carne. Quem vive na carne não consegue agradar a Deus, meus irmãos. Então Pedro diz: irmãs, o enfeite de vocês não seja no exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias e na compostura de vestidos. Glória a Deus. Imagina a sociedade daquela época. As mulheres todas cheias de joias, penteados luxuosos, perucas, roupas transparentes e degotadas, e enfim, como os irmãos sabem que os filmes representam, e era uma realidade da época. Aí vem o cristianismo e joga um balde de água naquele mundanismo que eles estavam vivendo, irmãos. E quem queria ir para o céu tinha que virar as costas para aquela sociedade e abraçar a fé em Jesus, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso João escreveu na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem quer fazer a vontade de Deus, diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos. Então, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Tem coisas que entristecem o Espírito Santo. E olha o que diz a Bíblia na 1 de Coríntios 10, 31. 1 de Coríntios 10, 31. Olha o que diz aqui a palavra, meus irmãos. Está escrito assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verso 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Aí olha o que Paulo diz, ó: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Paulo diz: irmãos, eu não faço a minha vontade, mas eu vivo de maneira que possa agradar os outros, né, para que eles possam se salvar. E aí Paulo diz, ó, tudo que a gente fazer tem que ser para quem? Para a glória de Deus. Agora, tem roupa que é para a glória de Deus, irmãos? O que vocês acham? O que leva uma irmã a deixar de usar saia para usar uma calça comprida? Ah, pastor, é que eu estou muito cheio do Espírito Santo. Duvido. Duvido. Nada a ver, pastor, a calça. Tudo a ver. Tudo a ver. Coloca uma irmã aqui com uma saia decente, não como se fosse uma sardinha em lata. Porque tem saia que é pior do que calça. Tem saia aí que o sangue de Jesus tem poder. Tem saia que é pior do que calça. Mas coloca uma mulher de Deus, uma mulher que tem o Espírito Santo, com uma sainha decente, né? Que não precisa ser aquela saia largona, mas também não tem que ser aquela saia tão justa. Coloca uma irmã cheia do Espírito Santo com uma sainha bem bacaninha e coloca uma irmã de calça. E aí a igreja olha assim e diga quem é que está vestido com mais decência.
Veja se você vai ver marca na irmã que está de saia. Veja se você vai conseguir imaginar qualquer coisa na irmã que está de saia. Já a calça, você está olhando ali, você está vendo às vezes até o desenho de coisa que não é para ver. Ah, nada a ver, pastor. Depende dos olhos de quem vê. Não, negativo. Negativo. Então, quando a gente veste uma roupa, a gente tem que saber que nós podemos despertar um desejo. Você sabe que quando a Bíblia fala não defraudeis ninguém, no sentido de cunho sexual, o que quer dizer? Bom, tem gente que é muito bitoladinho na Bíblia, e o pior é que às vezes quer bater de frente com... Às vezes é bitolado na Bíblia e quer bater às vezes com quem entende um pouquinho mais. Defraudar no cunho sexual significa criar um desejo em alguém que não possa ser realizado. Então, quando você vê aquela mulher, que ela está ali, né, apetitosa, que o cara cresce o bago do olho, mas não é a mulher dele, mas ela se veste de um jeito que o olho do cidadão só falta pular para fora, ela está criando um desejo naquele homem que ela não pode realizar, porque não é mulher dele. Então, isso chama-se defraudar. E a Bíblia diz que isso não pode ser feito. Então, quando uma mulher se veste, ela tem que vestir primeiro pensando em agradar a Deus. E segundo, não querendo despertar a atenção de ninguém. Eu sei que isso é uma pregação chata. Eu sei que alguém vai sair daqui me criticando e falando, tu acha que eu não sei? Só que eu estou pregando isso não porque eu quero o teu dinheiro. Aliás, às vezes nem dinheiro tu tem para dar aqui. Porque às vezes quem mais fala, às vezes não tem nem R$1 para dar. Mas eu não estou pregando isso por causa do teu dinheiro. Prego isso por causa da nossa salvação, meus irmãos. Porque nós queremos ir para o céu e não perder o tempo dentro da igreja, depois ir para o inferno. E outra coisa, se eu fosse um evangelista, eu não ia perder meu tempo pregar isso aqui. Se eu fosse um evangelista, eu ia pregar o cego de Jericó, eu ia pregar a ressurreição de Dorcas, eu ia pregar arrebatamento, eu ia pregar a ressurreição. Se eu fosse um evangelista, eu ia pregar outras coisas. Mas Deus me colocou de pastor, e pastor é para apacentar, meu irmão. E aí eu me vejo na obrigação de falar isso, meus irmãos. Eu teria outros conteúdos para passar, mas eu não posso ver dentro dos meus olhos uma igreja perecer, uma igreja ir à decadência, uma igreja rastejando, uma igreja esfriando, uma igreja concordando com o pecado, com o mundo no coração dela, e eu permanecer calado. Eu não posso permanecer calado, eu preciso falar a verdade. Glória a Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo me impulsiona a falar isso. Porque se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Quem compreende, diga amém, Jesus. Se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Tu acha que eu não sei que essa pregação aqui, ela é uma pregação que ela não agrada a maioria? Se fosse mulheres e homens, a maioria de oração agradaria. Mas eu prego para a maioria de um povo que já não ora mais. De um povo que não jejua mais. De um povo que já não lê mais a Bíblia. Então esse povo é mais difícil para aceitar a palavra. Mas aquele que está envolvido na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, ele aceita a palavra e ele se alegra. Porque ele sabe que a verdade é que liberta. Amém, meus irmãos. Uma geração que 9 horas da manhã está com náusea, está com tontura porque não tomou café. Uma geração fraca, que já não jejua, que já não busca mais a Deus. E por isso a palavra não tem mais lugar no coração de muitas pessoas. Mas aquele que ainda busca a Deus, a palavra, ela sempre será bem-vinda no coração dessa pessoa. E ela se alegra com a verdade. Porque é a verdade que transforma a nossa vida, meus irmãos. Então tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, amém, meus irmãos? E não devemos dar escândalo em coisa alguma, diz aqui a palavra de Deus, nem aos judeus, nem aos gregos, e muito menos à igreja de Deus. Glória a Deus.
Amém, meus irmãos? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. O que é honesto, pastor? É um traje que foi comprado com dinheiro? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que um traje honesto é aquele traje que tem pudor. Ele diz aqui, ó, em traje honesto com pudor e modéstia. O que é modéstia, meus irmãos? Não é simplicidade? Sim ou não? Modéstia é simplicidade. Talvez essa palavra aqui não sirva para nós aqui, porque a maioria de nós aqui é gente simples. Não vejo pérolas, não vejo ouro, não vejo luxo na roupa dos irmãos. Mas para muitos essa palavra serve. Então, pudor, né, é aquele traje, irmãos, que glorifica a Deus. É um traje que ele não é transparente, não é tão apertado, não é curto. É um traje baseado na Bíblia. A Bíblia diz que a mulher não deve vestir roupa de homem e vice-versa. Sim ou não, meus irmãos? Eu sei, irmão, que quando a pessoa... Irmão, até quem quer beber pinga se esconde na Bíblia, porque diz, Jesus fez água em vinho. Se ele fez, então vamos beber. Né? O cara que quer ter 3 mulheres, ele se esconde na Bíblia. Salomão teve 1000, eu só tenho 3. Quem compreende, diga amém, Jesus. Então, quem quer se esconder, arruma aqui alguma coisinha aqui para se esconder. Só que Deus conhece a intenção do coração. Então, meus irmãos, olha, a coisa é mais séria do que a gente pensa. Eu sei que a gente olha, a maioria das igrejas, tem igrejas boas, tem, mas a maioria das igrejas não prega mais nada de santidade. E a gente está achando que todo mundo é irmão. Sabe o que Jesus disse um dia? Jesus estava pregando, aí chegou alguém lá e disse, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Aí sabe o que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que fazem a vontade de Deus. Agora tu pega um crente todo estragado e diz que é irmão, diz que é irmã. Tu está muito enganado no que você está... Acho que não entendeu a Bíblia. Jesus disse, meu irmão e minha irmã são aqueles que fazem a vontade de Deus. Agora, como é que uma pessoa que não faz a vontade de Deus, que não quer fazer a vontade de Deus, que não se submete à vontade de Deus, a gente vai chamar de irmão? Pode chamar até por consideração, mas biblicamente, irmão, somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então Jesus disse, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Olha o que Paulo fala aqui em Romanos 16, 17. Olha o que Paulo fala aqui. Tu está pensando que evangelho é assim fácil, meus irmãos? É difícil. Romanos 16, 17. Olha o que Paulo diz aqui, ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Aí o que é para fazer deles? Quem tem aí desviar, se apartar? Paulo disse, irmãos, vocês observem quem promove dissensão. O que é uma dissensão? É uma divergência de opinião. O pastor diz, a porta é estreita. Ela diz, a porta é larga. O pastor diz, tem que santificar o corpo. Ela diz, Jesus quer só o coração. O pastor diz, olha, irmão, pintar não agrada a Deus. Ele diz, não, pintar não dá nada. Então, aqui a palavra dissensão significa divergência de opinião. Cuidado com aqueles que têm opinião diferente da doutrina que tu aprendeu. Porque água mole tanto bate em pedra dura que um dia fura. Você fica dando muito ouvido, daqui a pouco, meu irmão, você está baleado espiritualmente. Então Paulo diz, notem os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, e dos tais vocês se desviem.
Não leva para tomar cafezinho, não leva para comer pizza, para tomar sorvetinho, não vai lá fazer selfiezinho junto. A Bíblia diz, notou alguém que tem dissensão, que promove escândalo contra a doutrina, se afasta. Para que isso? Para a pessoa se humilhar, para a pessoa entender, poxa, os irmãos não me ligam mais, os irmãos não me procuram mais, eu acho que realmente eu estou escandalizando a obra, eu vou me converter. Mas agora, às vezes a pessoa está toda enrolada, toda cheia de carrapato, não aceita ser tratado, e você leva para tomar o cafezinho, para passear ali e lá. Isso é antibíblico. Jesus diz, o apóstolo Paulo, usando aqui a palavra, diz, a gente tem que se desviar deles. Verso 18, ó, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. O que significa isso? A pessoa serve a sua própria carne. Ela quer viver do jeitinho que a carne dela gosta. Ó, tá chegando o Natal, né? Tem crente aí que vai colocar a touquinha do Papai Noel. Ah, pastor, mas é clima natalino. Rapaz, pelo amor de Deus, amadurece, meu irmão. Natal tá chegando, tem crente aí que vai levar o filho para sentar no colo do Papai Noel. Que tipo de cristianismo é esse, meus irmãos? Ah, mas o Papai Noel, né? O Papai Noel, o Papai Noel é. Poxa, o cabra deixa de vir no culto para ir olhar a decoração da prefeitura? Que massa! Eu não sei que evangelho que tu aceitou, palavra que eu não entendo. Eu queria entender esse evangelho que alguns aceitam. Que você deixa de vir num culto, deixa de fazer alguma coisa produtiva para você, para ir olhar Pinheirinho e Luizinha, que a prefeitura colocou aí, meu irmão. Um Natal pagão, porque você pode comemorar o Natal, mas comemore à luz da Bíblia. Onde o personagem principal do Natal é Jesus e não Papai Noel. Onde o personagem principal do Natal é Jesus e não uma árvore, e nem luzes piscando. Então nós vivemos um evangelho mundano. Meu Deus, meus irmãos. Rapaz, o Papai Noel, na verdade, é um santo católico. Tu coloca o gorrinho do Papai Noel na cabeça, por que não coloca a coroa da Aparecida na cabeça? O Papai Noel é o São Nicolau. Santo católico, o Papa canonizou ele. Tu não tem a imagem da Aparecida, mas tu leva o Papai Noel para o teu filho sentar no colo? Você tira foto com o Papai Noel? Você deixa de fazer uma coisa boa, às vezes até de vir num culto, para ir ver árvore de Natal por aí? Então eu não entendo esse evangelho, eu queria entender. Eu não consigo entender. Porque a Bíblia diz assim, meus irmãos, que quem perder o mundo ganha o céu, mas quem ganhar o mundo perde o céu. Eu gostaria que alguém me provasse na Bíblia que vai para o céu quem ganha o mundo. Jesus diz que para ganhar o céu tem que perder as coisas aqui. Mas nós queremos ganhar tudo aqui e depois queremos ir para o céu. Não vai para o céu jamais, meus irmãos. Olha, igreja, se eu quisesse e tivesse interesse no dinheiro de vocês, eu pregaria muitas coisas. Eu faria a obra diferente do que eu faço. Talvez em vez de uma mocidade reduzida, teríamos uma mocidade grande. Talvez em vez de um grupo reduzido de obreiros, teríamos um grupo grande de obreiros. Talvez em vez de uma igreja pequena como essa, teríamos uma igreja grande, como muitos têm. Mas quando Jesus passar a peneira, fica pouco. Uma igreja como a nossa aqui já vai ficar pouco do jeito que muitos estão. Tu imagina uma igreja liberal como estão muitas delas, o que é que vai ficar? Olha, irmãos, eu sou bem sincero a dizer para os irmãos. Se tu é crente e tu acha que quem se pinta vai para o céu, então pode pegar a tua Bíblia e jogar fora, rasgar algumas páginas dela. Aí nós não entendemos o que é evangelho, nós precisamos, sei lá, não sei o que nós precisamos fazer. Se tu acha que vai para o céu de qualquer jeito, então o que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer um papel de bobo aqui. Meus irmãos, um evangelho deturpado, é o que Paulo escreveu aos Gálatas, os irmãos, Gálatas capítulo 1, veja o que diz Paulo aqui, ó. Paulo falou assim, Gálatas capítulo 1,
E o versículo de número 6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quem prestou atenção, Paulo disse, se alguém pregar outro evangelho, além desse que nós pregamos, seja o quê? Anátema. Quem é que pregou sobre o cabelo comprido para a mulher? Não foi Paulo? Então o evangelho de Paulo, mulher tem que ter cabelo comprido. O evangelho de Paulo, o homem tem que ter cabelo curto. Pode dizer, olha, se alguém pregar outro evangelho além desse que a gente pregou, onde a mulher ela é diferenciada pelo cabelo longo e o homem pelos cabelos curtos, e outras coisas que Paulo ensinou, meus irmãos. As pessoas vão introduzindo outro evangelho, a gente vai aceitando. Já não basta o grande número de igrejas pretas, pintadas, onde as pessoas vêm e o altar, meus irmãos, deixou de ser altar e se tornou um palco, onde pessoas despreparadas, pessoas mundanas, pessoas que vivem de qualquer jeito, fazem as suas apresentações para um público descompromissado, um público que vem no culto, mas nem dobrar o joelho dobra, um público que vem na igreja, às vezes chora por uma pura emoção. Irmão, eu chorava ouvindo Milionário Zé Rico, eu chorava ouvindo Amado Batista, eu chorava ouvindo Roberto Carlos, ainda mais estava com umas manguaças na cara. Você chega num ambiente que nem esse, escuta um hino a Deus, não vai chorar? Mas não vai para o céu só porque chorou não, meus irmãos. A fé não é uma pura emoção, mas a fé ela é racional, louvado seja Deus. O culto ele é racional, meus irmãos. A palavra diz, aquele que crer, e não aquele que se emocionar. Então, nós estamos vendo um evangelho que emociona, mas que não muda a vida de ninguém. Amém, igreja? Que Deus abençoe, meus irmãos. Leva as coisas de Deus a sério. Jesus está voltando, meus irmãos. Escapa da corrupção do mundo, né? Viva uma forma que Deus tenha prazer na tua maneira de viver. Amém, meus irmãos? Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal vai levando a sua cruz. Quem é pentecostal bate palmas para Jesus. Quem é pentecostal, quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal vai levando a sua cruz. Quem é pentecostal, quem é pentecostal. Amém, Jesus. Glória a Deus. Passei aqui em frente a uma igreja evangélica aqui pertinho da Monsenhor Gersen aqui, não vou dizer o nome da igreja. Aí tinha um funeral lá. Aí tem uns caras lá de 60, 70 anos, tudo crente, já no fim de vida, né? Porque passou de 60, estamos se preparando para encontrar com o pai, né? Às vezes vai até antes dos 60. Eu passei lá o velório, os caras tudo de bermuda no velório, tudo aqueles crentes antigos de bermuda lá. Umas canelas feias, pá chuchu. Rapaz, quando era novo, estava de calça.
Aí depois que ficar velho, tudo cheio de pelanca, aí, branqueiro, meu Deus. Eu passei lá e disse, cruz credo, Jesus. Rapaz, um cara novo querer mostrar a canela, até vou entender, tem uma canelinha bonita, uma moça que não... Mas, pô, o cara 60, 70 anos, a canela toda, né? Já não tem mais nem pelo, né? Hã? Cara, cheio de varizes, aí eu pensei, eita, crentarada, olha só, bonito, né? Então, meu irmão, não adianta ficar 30 anos na igreja e depois prevaricar, meus irmãos. Que é isso, meus irmãos? Irmão, fala para mim, um cara de bermuda vai sentir menos calor do que o de calça? Isso é a maior mentira do Satanás. O cara sem camisa, irmão, soa tanto quanto um de camisa. É verão, usa uma camisa com um tecido mais leve, uma malha mais leve, você não vai suar tanto, talvez não vai nem suar. Então, essa história de que tem que usar bermuda, tem que ficar sem camisa, de camiseta, que é mais fresco, isso é conversa, irmão. Entende? A pessoa crente, quantos anos crente, né? Depois de velho, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Então, agora que a gente tem que se preparar mais do que já estava preparado, amém, meus irmãos? Fiquemos de pé na presença de Deus, vamos fazer a celebração da ceia, os irmãos vão lavar as mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Canta comigo assim. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Vem faminto a Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Amém, Jesus. E quando eu falo de pelharada pendurada, irmão, estou falando de mim mesmo. Não tem mais onde pendurar pele aqui, irmão. É uma pelharada e só misericórdia de Deus. Então não é para ofender ninguém, estou falando de mim mesmo. Vai pegando uma idade aí, vai caindo tudo, então... Se quando a gente era novo estava bem vestidinho, agora depois de velho tem que vestir melhor ainda. Amém? Diz a palavra na 1 de Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos dar graça. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, teu Filho amado, nós damos graça pelo pão, damos graça pelo cálice, e a palavra diz que na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E após haver ceado, o Senhor disse que eles deveriam também beber o cálice, que era o cálice da nova aliança. Consagra agora no teu corpo e no teu sangue neste momento, Jesus. Abençoa a tua igreja que está conosco aqui nesta